Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz de estar com os irmãos realizando esse trabalho, viu? Os irmãos sabem que nós ontem tivemos a oportunidade de ouvir o Fábio falando a respeito do contexto que antecedeu a Reforma Protestante, e depois nós ouvimos também o Ricobelo, o presbítero Adriano Ricobelo, falando sobre a vida e obra de Martim Lutero. Os irmãos que estiveram aqui sabem o tanto que foi edificante. São temas, como o Fábio falou, que a gente não trata durante os cultos. E é muito bom conhecer a história da nossa igreja. Nós temos história, irmãos, nós temos história. Isso é importante lembrar, tá? Meus irmãos, nessa oportunidade, eu gostaria que você que pode, nós mandamos no nosso material no grupo, é o material, nosso e-book do simpósio. Se você puder, abre no capítulo 3, que tem por título Os Principais Avivamentos da História. Aqui, irmãos, nós fazemos um salto. Nós saímos do período da Reforma e nós avançamos aí pelo menos 200 anos. 200 anos. Quem dera tivéssemos tempos de decorrer todos os acontecimentos que marcaram a história. Nós tivemos movimentos que foram divisores de águas, né? A qual Deus, visitando o seu povo, renovando a sua igreja, foi norteando a igreja no decorrer da história. E fazendo esse salto, então, da Reforma Protestante, ali por volta do século XVI, a gente salta para o início do século XVIII. E nós vamos hoje falar sobre alguns avivamentos. Se você tem seu material aí, você viu que a gente escolheu um tema, né? Ou melhor dizendo, um texto que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Os irmãos encontrou aí? Amém? Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é uma oração do profeta Abacuque, é um momento de grande aflição, grande necessidade do povo, a qual o povo havia se afastado. Os irmãos conhecem bem o contexto. E o profeta, então, ele inicia essa oração com um clamor: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias semelhantes aos dias de Abacuque. Semelhante aos dias de Abacuque. Essa oração nunca foi tão atual para os nossos dias. Havia naquele tempo pessoas também que cultuavam o Senhor, temiam o Senhor, assim como há hoje. Só que o povo havia se desviado, se afastado, a igreja tinha tomado, ou mesmo todo Israel, né, tinha tomado um caminho distante do Senhor. Então o profeta Abacuque vai fazer essa oração, esse clamor a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra. A tua obra. E esse é o clamor nosso aqui nessa manhã, irmãos. De forma bem direta, o meu desejo hoje nessa exposição é pedir a Deus que, através das palavras, da meditação que os irmãos vão ouvir, vão meditar, que o Espírito Santo possa aquecer o nosso coração, aqueça o nosso coração, para que talvez aquele primeiro amor que você tinha, volte a arder no seu peito novamente, aquela chama do Evangelho, aquele desejo de anunciar Jesus, desejo das orações nas madrugadas, que o fogo volte a queimar no nosso peito novamente. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e essa é a proposta desse texto, irmãos, de estar apresentando para vocês. Na introdução aí, para que a gente possa iniciar falando a respeito dos grandes avivamentos que marcaram a história da igreja, é necessário primeiro a gente entender o que é avivamento. O que é avivamento? A gente às vezes, por ser pentecostal, a gente entende, alguns de nós, entende que avivamento é apenas barulho, é apenas aquela grande massa sendo envolvida e você vê pessoas fazendo algumas estereotipias, rodando e fazendo alguns tipos de coisas que para nós muitas vezes foi caracterizado como avivamento. Mas irmãos, vai ver que avivamento é muito mais profundo do que isso. Avivamento é muito mais profundo que isso. Se você está com o seu material aí, acompanhe comigo. Diz assim: o avivamento é um termo frequentemente utilizado para descrever um renascimento espiritual, um aumento significativo na fé e zelo. Geralmente o avivamento é caracterizado por quê? Por uma paixão renovada pela fé, uma busca mais intensa pela espiritualidade e um compromisso maior com os princípios das Escrituras. É voltar a amar verdadeiramente ao Senhor, é voltar a se entregar verdadeiramente ao Senhor.
É aquilo que às vezes estava sendo apagado, é voltar a queimar mais uma vez. Então, isso é o avivamento. Avivamento gera transformação, gera mudança. A pessoa ou o povo sai da inércia e volta a caminhar. Aquilo que estava para morrer volta a ter vida. É avivamento, é tornar a trazer vida, tá? Então, de forma bem simples, seria isso. Nas palavras de Charles Spurgeon, igual está no nosso material, está aqui em cima também, Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, que avivamento é viver de novo, é receber novamente uma vida que quase expirou, é reacender a chama da centelha vital que quase foi extinta. Isso é avivamento, isso é avivamento, e nós clamamos, irmãos, nós precisamos clamar por avivamento. É por isso que a oração de Abacuque é importante. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, faze-a conhecida. Nós vamos ver aí, irmãos, que avivamentos, diversos avivamentos houve no decorrer da história da igreja. Só que a gente não tem tempo hábil para poder falar de todos eles. Nós temos avivamento entre os morávios, avivamento na Alemanha. Nós temos também um avivamento romeno. Para quem não conhece, pesquise. Avivamento romeno. É algo fantástico que também vai renovar a sua vida, se você souber dessa informação. Nós tivemos avivamentos também na Índia, na Coreia, na Inglaterra, entre outros. Mas hoje, irmãos, eu separei três avivamentos que são mais recorrentes para nós e são mais próximos de nós, para que a gente possa meditar um pouco. E o primeiro desses avivamentos, que eu gostaria de dividir com os irmãos, está exatamente localizado na Inglaterra, o avivamento na Inglaterra. Aqui acontece por volta do século XVIII, por isso, como eu comentei, nós saímos aqui da Reforma Protestante e saltamos do século XVI para o século XVIII. E aqui nós temos o avivamento na Inglaterra, que também é conhecido como o grande avivamento wesleyano, tá? Esse avivamento aqui, a gente vai ver o quanto ele foi importante e norteador para essa nação. E como uma centelha que foi acesa impactou toda uma geração. Tá? No nosso material diz assim, também conhecido como o primeiro grande avivamento, ou avivamento wesleyano, refere-se ao movimento que ocorreu no século XVIII, na Grã-Bretanha. Foi um período de renovação espiritual, fervor religioso, que teve um profundo impacto, não apenas na religião, mas também na sociedade britânica. Em seguida, nós temos o contexto que é apresentado. Se você vê a Inglaterra naquele período, era um contexto marcado por impiedade, imoralidade e corrupção. Imoralidade, impiedade e corrupção. Não parece nada com o nosso tempo, né? Parece que não tem nada a ver conosco, né? Impiedade, corrupção, imoralidade. E a gente vai ver que a Inglaterra estava mergulhada em pecado, em decadência moral. Esse era o contexto desse momento. Deus então levanta um menino. Deus levanta um menino chamado John Wesley. John Wesley. Se você está acompanhando a nossa leitura aí, John Wesley nasceu no dia 17 de junho de 1703. Ele é o mais novo, ou é o 15º filho de 19. Quantos aqui tem muitos filhos, né? Eu tenho um. Wesley, ele tinha 18 irmãos. 18 irmãos. Uma família gigantesca. A sua mãe, Susana Wesley, era uma mulher piedosa. Tinha tempo, acredite se quiser, tinha tempo de ensinar cada um dos seus filhos no temor do Senhor. Era ela que alfabetizou as crianças, era ela que dedicou tempo para poder ensinar, não somente ler e compreender a respeito das Escrituras, mas ensinou o temor do Senhor. Ela tinha um tempo, durante 1 hora do dia, ela tirava para fazer suas orações pela família. Algo maravilhoso, irmão. Susana Wesley. Meus irmãos, a respeito de John Wesley, logo no início da sua vida, nós temos uma frase que Susana atribuía a Wesley, que era um tição tirado do fogo. Susana Wesley, quando se referia a John Wesley, o 15º filho, falava, esse aí é um tição tirado do fogo. Essa é uma referência de Zacarias capítulo 3, versículo 2. Não é esse um tição tirado do fogo? Essa história e esse nome que Wesley ganha por sua mãe, é porque um determinado dia estavam todos em casa reunidos, e de repente a casa pegou fogo. A casa pegou fogo, e a casa pegou fogo. O pai, Samuel Wesley, estava no seu gabinete, estudando, preparando o sermão para o dia seguinte, no culto, e de repente saiu correndo, resgatando os filhos, tirando os filhos das chamas, e quando ele ia correndo, tirando todos os filhos
todo mundo saiu para fora, foi contar os filhos. Está faltando um. Só que quando eles tentaram voltar para casa, as chamas já haviam tomado toda a casa, não era possível acessar a casa. E do lado de fora, ele juntamente com a família, Samuel Wesley, Susana Wesley, os vizinhos que estavam em volta prestando socorro, começaram a clamar a Deus pelo milagre, porque o menino, John Wesley, estava lá em cima ainda no quarto, clamando a Deus. De repente, vê uma mãozinha na janela, os vizinhos vão amontoando um em cima do outro, até que Samuel Wesley consegue acessar o andar de cima da casa e resgata John Wesley. Por isso, um tição tirado do fogo. Era Deus já aquecendo o menino, né? Era Deus já aquecendo esse menino. Se você for ver no decorrer da trajetória aí, nós temos no nosso material, na continuidade diz assim: com 17 anos, ele começou a estudar teologia na faculdade de Oxford, recebeu o seu diploma de bacharel em teologia, seu doutorado, ele foi consagrado ministro da igreja anglicana. John continuou na faculdade de Oxford, e ele era membro do conselho da faculdade de Lincoln e professor de grego. Os irmãos vão perceber que ele sempre teve desenvoltura para a teologia, para o estudo religioso, influência herdada dos seus pais. Só que algo interessante, que ele, munido desse zelo, desse ensino que foi passado pelos seus pais, ele inicia um clube chamado Clube Santo. Clube Santo, aqui no caso está em inglês, né? Holy Club, né? Clube Santo ou Clube Metodista. Esse clube não foi eles que deram o nome. Esse clube foram os de fora. Os de fora olhavam para ele, para o seu irmão Charles Wesley e para George Whitefield, olhando para esses jovens e para mais alguns, falavam: esses aí são santarrões, esses aí querem fazer um grupinho para poder agradar a Deus. E era esse o propósito mesmo. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, eles organizaram um grupo para poder orar junto, para poder estudar a palavra e para poder se dedicar ao Senhor. Era um grupo de elite, por assim dizer, que se dedicava com zelo na obra do Senhor. Esse é um grupo que buscava em oração, buscava em estudo, visitava hospitais, visitava presídios, anunciando o evangelho do reino. E quem estava de fora olhava para eles e acusava: esses aí são muito metódicos, ficam fazendo muitas formas de tentar agradar a Deus. E aí sim veio o nome metodistas. Metodistas, aqueles que procuram um método, né? Então essa é a atribuição que nós temos a esse Clube Santo. E o interessante é que eles já totalmente conhecedores da palavra, conheciam o Senhor, estavam no exercício da obra, buscando a Deus. Mas algo acontece, e nós temos aí no nosso material escrito coração aquecido. Em 1735, John Wesley tem um desejo, e o desejo dele é ir fazer missões. O desejo de John Wesley é ir fazer missões. Então ele vai nessa caminhada, conforme nós estamos vendo aí. Ele foi para a colônia da Geórgia, nos Estados Unidos, como missionário. E nessa travessia, que é atravessando o mar a barco, no caso no navio, nessa travessia acontece algo surpreendente. John Wesley, que estava indo para evangelizar os índios, no momento que eles estão indo para poder evangelizar nos Estados Unidos, o barco começa a ser atacado pelas ondas, há uma tempestade no meio do mar, e no meio do mar, no meio daquela tempestade, John Wesley fica em pânico, fica com medo da morte, fica com medo dele mesmo não estar salvo em Cristo. Ele fica com medo, ele teme pela sua vida, e ele no meio daquele desespero todo, não sabendo como fazer, no desespero tentando se agarrar a algo para poder não morrer afogado, ele olha para o lado e vê uma família cantando um hino, ele vê outro rapaz louvando a Deus, e ele fala: que isso, que loucura é essa? No meio dessa turbulência toda, vocês estão cantando hinos a Deus, adorando a Jesus, e eu aqui desesperado, que é isso? E a gente vai ver que um dos morávios que estavam no navio disse: você tem certeza da sua salvação? Você conhece Jesus? Ele: lógico que eu conheço, estou indo evangelizar. Mas na verdade ele não tinha certeza da sua salvação, enquanto aqueles que estavam no navio estavam totalmente agarrados em Cristo. E essa sensação, ou essa experiência que ele tem, ele vai ser narrada, conforme também a gente colocou no livro aí. Olha o que está dizendo aí, nas palavras de Wesley, ele diz: fui para a América converter os índios, ele lamentou, mas quem vai me converter? Quem vai me converter? Essa experiência marca ele profundamente. Ao passo, quando ele volta para a Inglaterra,
Ele está reunido junto com os irmãos, junto com o Clube Santo, junto com o Clube dos Metodistas, mais alguns irmãos da Alemanha, dessa linha dos morávios. E quando eles estão reunidos, um dos irmãos que está fazendo a leitura, faz a leitura do prefácio, de uma introdução à carta aos Romanos, né? E é o prefácio de Martim Lutero, quando se tratava a respeito desse texto, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, porque está escrito assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E nesse momento em que o verso termina, ele sente o seu coração aquecido, e ele tem a certeza ali da salvação. Ali ele tem certeza absoluta que Jesus morreu por ele. A certeza da salvação invade o coração de Wesley. E ali ele tem um encontro real com o Senhor. Todos nós precisamos ter um encontro real com Jesus, irmãos. Por mais que passamos anos na igreja, talvez por influência de pais, amigos, algo do tipo, todos nós precisamos ter um encontro real com Jesus. Todos nós precisamos do nosso coração aquecido pelo Senhor verdadeiramente. Precisamos estar solidificados na certeza da nossa salvação em Cristo. E é essa experiência que ele vai narrar. Vai dizer assim: senti que meu coração ardia de maneira estranha. O fogo voltou a pegar mais uma vez. E a partir desse momento, ele juntamente com Charles Wesley e George Whitefield, eles começam a buscar a Deus em oração, clamando verdadeiramente a Deus, e ambos, todo o grupo que é formado dos metodistas, tem essa mesma experiência de Wesley. Inicia-se aqui o grande avivamento na Inglaterra. A gente vai perceber que esse avivamento foi cada vez maior, foi alcançando cada vez mais vidas. E é interessante porque essa mensagem inicialmente não era popular nas igrejas. E não sendo popular nas igrejas, o que eles faziam? George Whitefield e John Wesley pegava fora das igrejas. Fora das igrejas. Pegava nas praças, nas fazendas, aonde tivesse oportunidade, eles anunciavam o Evangelho de Jesus. E é maravilhoso porque quando eles anunciavam o Evangelho de Jesus, as multidões se rendiam ao poder do Evangelho. Se rendiam ao senhorio de Cristo. Se os irmãos for ver, está aí no nosso material escrito pregação ao ar livre. Tem-se uma estimativa, irmãos, que John Wesley, durante seus 50 anos de ministério, ele tenha percorrido mais de 400 mil quilômetros, tenha pegado mais de 40 mil sermões. Cadê o pessoal que prega, né? Cadê os irmãos? 40 mil sermões, irmãos. Ele pegava uma média de 800 sermões por ano. Por ano. A gente vai preparar um sermão, já gera um desgaste, né? Já cansa um pouco. Imagina a dedicação desse homem. Imagina o que Deus estava fazendo no coração desse homem. E John Wesley, então, é um dos líderes desse movimento, juntamente com Charles Wesley e George Whitefield. Se você ver na sequência, nós temos o nome de Charles Wesley. Charles Wesley é conhecido, o irmão de John Wesley, não por causa das suas pregações, mas por causa dos seus hinos. Nesse avivamento, todos tiveram uma parte de cooperação. Os hinos têm grande influência também sobre os avivamentos. É porque uma boa teologia cantada direciona o povo, quebranta o povo, prepara o caminho para o Senhor. Bom, aqui, irmãos, nós encerramos a parte do avivamento na Inglaterra e nós passamos para o próximo avivamento. Nós saltamos aqui 170 anos. Nós saímos do avivamento na Inglaterra e saltamos para o avivamento no país de Gales. No país de Gales, irmãos, acontece o avivamento no ano de 1904. 1904. E nesse avivamento é algo maravilhoso, tão diferente, porque o cenário do avivamento no país de Gales aqui não é em meio a uma perseguição, não é em meio a uma organização orquestrada, é algo diferente. Se você está com o seu material na mão, olha o que vai dizer. A história do avivamento galês não começa com uma reunião específica da igreja, culto ou momento de perseguição. Segundo a história, o país de Gales é um país cheio de igrejas e capelas, e quase todo mundo vai à igreja regularmente. Houve grandes pregadores, professores, que viajaram por toda parte pregando as boas novas do Evangelho. Contudo, algo estava faltando nos sermões. Os sermões eram mais, pareciam belas obras de arte, bem construídas, bem organizadas, uma oratória muito boa, mas estava faltando vida. Estava faltando vida. As pregações então não convertiam mais ninguém.
As pregações não impactavam, eram mais pregações de cunho moral, conduta, era mais nesse sentido. E é nesse tempo que Deus levanta esse homem aí que os irmãos estão vendo, Evan Roberts. Diz assim: nesse tempo Deus levanta um homem chamado Evan Roberts para ser um instrumento precursor do avivamento naquela nação. Evan era um homem comum, trabalhava em minas de carvão. Ele é oriundo de uma família metodista. Lembra que a gente acabou de falar de John Wesley? Olha a influência, olha o resultado, olha as brasas sendo enviadas, o fogo sendo alastrado. Eles eram de família metodista. Ele se converte, conhece ao Senhor com 13 anos. E dos 13 anos aos 26 anos, existia só um clamor no coração de Evans, que era exatamente esse: Senhor, aviva Gales, aviva Gales. Mesmo o menino já compreendia que a situação da igreja não estava comum, a situação da igreja não podia ser aquela, ele estava inconformado com a situação da igreja, e ele clamava durante 13 anos, aviva, Senhor, a tua obra. Ele clamava, aviva Gales. E uma das frases das suas orações, que é muito famosa, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, está no livro chamado O Avivamento no País de Gales. E a oração que ele fazia era o seguinte: Senhor, dobra-nos, coloca-nos de joelho mais uma vez, Senhor, dobra-nos. E é esse o clamor que percorreu durante os 13 anos, até o momento em que Deus derramou um grande avivamento sobre aquela nação. E é interessante porque Evans, seguindo a proposta e o desejo do seu coração, vai para o seminário. Quando ele vai para o seminário e vai iniciar os seus estudos, ele não consegue iniciar os seus estudos, porque quando ele vai iniciar, ele tem um sonho. Deus mostra para ele voltando para a sua terra, voltando para os seus pais e anunciando, fazendo reuniões de oração com seus irmãos. E ele, incomodado com essa visão, procura o coordenador do curso, do seminário, e fala: o que eu devo fazer? Será que foi Satanás? Ele chega a pensar: será que foi Satanás que me deu essa visão? E o coordenador dele disse: Satanás jamais vai te dar uma visão tão divina de renovo, de busca. E ele então volta para os seus pais. Quando ele volta na casa dos seus pais, no dia 31 de outubro, irmãos. Legal, né? Dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro ele chega em casa. Quando ele chega em casa, os pais deles assustam: o que você está fazendo aqui, menino? Você está estudando? Ele falou: não, eu vim aqui porque eu preciso fazer reuniões especiais com os irmãos da igreja. E os pais disseram o seguinte: nós estávamos ontem no culto, o pastor não contou nada para a gente. E Evans disse o seguinte: calma mãe, calma pai, o pastor ainda não sabe. No outro dia, no culto, eles estavam reunidos. Evans pede a oportunidade para o pastor: pastor, deixa eu falar com os irmãos no final do culto. Acabou o culto, o pastor, meio sem jeito, deu oportunidade para o menino. O menino então começou a fazer um momento de oração junto com a igreja. Depois daquela oração, irmãos, nunca mais o país de Gales foi o mesmo. Eles clamavam a Deus por avivamento. As bases da sua proposta, da sua busca por avivamento, se baseavam em arrepender-se. Todos nós devemos buscar a Deus por arrependimento, nós devemos arrepender-se dos nossos pecados, consertar tudo que tiver para consertar. Se tiver briga com algum outro irmão, essa era a proposta dele, nós devíamos nos reconciliar. Se há alguma dívida, eu devo pagar as minhas dívidas, e eu devo obedecer ao Senhor em tudo. E por último ele dizia: nós devemos confessar a Jesus publicamente, no serviço, no trabalho, onde a gente estiver. Esses foram os 4 pilares que fundamentou essa proposta de Evan Roberts no avivamento no país de Gales. E ele dizia o seguinte: enquanto a minha vida não tiver tudo alinhado diante de Deus, Deus jamais vai derramar avivamento sobre nós. Deus jamais. A gente sempre costuma falar nas pregações, a gente precisa consertar o altar. Altar quebrado, não tem como oferecer nada, irmãos. Então isso que Evans faz, ele conserta o altar e clama a Deus. E Deus derrama um avivamento sem igual. Se os irmãos for ver o contexto todo que o avivamento está, a transformação que esse avivamento propõe, ou mesmo alcançou naquele lugar, os irmãos vão perceber que
Antes, os bares que viviam cheios, lotados, e a vida era levada de qualquer forma, a vida, no caso religiosa, era levada de qualquer forma, houve uma transformação por completo. Bares foram fechados, empresas de bebidas deixaram de vender, porque o evangelho foi ganhando tanto espaço, que os homens não tinham mais tempo para as bebidas, para jogatinas, eles só desejavam estar com a família ou no culto. Era casa com a família, no culto, trabalho. Era três ambientes: trabalho, família, culto. Os homens e as mulheres só tinham pensamento para o Senhor. Deus verdadeiramente avivou esse país. Há uma história durante esse percurso, enquanto Evans Roberts visitava algumas igrejas, fazendo esses movimentos, orando junto com o pessoal, em um homem chamado Sr. Lewis, um minerador. País de Gales é um local o comércio é em volta da mina de carvão, né? Quando o senhor Lewis, que trabalhava nas minas, termina o seu expediente, chega em casa 3 horas da tarde, preto, todo pretinho do carvão. Quando chega em casa, ele toma um banho, pega a esposa, as 3 crianças e fala: vamos para o culto. Chega no culto 4 horas. Quando chega às 4 horas, a igreja já está lotada. E o pessoal está ansioso: será que Evans vai vir ou não? Será que a gente vai começar o culto sem ele ou não? E de repente Evans aparece. E o que Evans fala? Ele não vai pegar. Esse menino aqui, qual Deus levantou, ele só fala assim para os irmãos: 1.800 pessoas reunidas. Irmãos, vamos orar. Foi só isso. A igreja inteira, 1.800 pessoas orando. Deus derramando um mover sobrenatural. E enquanto o senhor Lewis está com as suas mãos levantadas, orando, clamando a Deus, ele recebe cotovelada nas costelas. Alguém: ei, para de orar um pouquinho, e me conta como é que eu faço para ser cristão, me conta como é que eu faço para conhecer esse Jesus. No meio daquele mover todo, está alguém ali do lado: para um pouquinho e dá atenção para mim, eu quero esse Jesus que você tem, eu quero esse Jesus que está envolvendo essa multidão toda. E uma coisa do avivamento que é interessante aqui, irmãos, que quando Deus derrama avivamento sobre a sua igreja, o apelo não vem do púlpito, o apelo vem das almas. São as almas que vêm e se rendem ao Senhor. Não é necessário a gente ficar fazendo apelos. Isso é avivamento. As almas veem o impacto de Jesus na minha vida e desejam esse Jesus para elas também. Isso que aconteceu aqui no avivamento no País de Gales. Algo maravilhoso. Estima-se que nos 6 primeiros meses desse avivamento, mais de 100.000 pessoas se renderam a Jesus. Isso é só Deus que pode fazer, irmãos. Homem nenhum tem como planejar e organizar isso. É só Deus que faz. Caminhando agora para o último, irmãos, nós chegamos aqui no avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa. Nesse avivamento da Rua Azusa, acontece justamente no ano de 1906. 1906. E esse avivamento de 1906, ele é resultado do avivamento do País de Gales. Esse avivamento que a gente acabou de falar, de Evan Roberts, desse avivamento, dessa mudança de ambiente, dessa transformação do País de Gales, influencia de tal maneira a região em volta e o mundo, que lá nos Estados Unidos tem pessoas que estão olhando para Gales e vendo o que Deus está fazendo lá. E por causa desse avivamento, os Estados Unidos é alcançado. Os Estados Unidos é alcançado. Nos Estados Unidos havia folhetos informando como era o avivamento no País de Gales, o que Deus estava transformando e realizando naquela nação. E conforme os panfletos iam chegando nas comunidades, nas igrejas, conforme esses panfletos iam informando os irmãos iam tendo conhecimento de que Deus estava avivando a sua igreja, eles começaram a clamar por avivamento. Havia uma grande expectativa no povo americano nesse período de 1906, que Deus também faria a mesma coisa que fez no País de Gales. Reuniões de orações eram feitas clamando por avivamento. E aí nós temos o momento em que nós conhecemos aí no ano de 1900, Charles Parham, né? Charles Fox Parham, obreiro leigo, nosso material, e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Ele fundou o Instituto Bíblico Bethel College, né? O Colégio Bethel Bíblico aí. Na cidade no Kansas, nos Estados Unidos. Eles estavam estudando Atos 2,
Em meio nessa expectativa do avivamento, eles estudando Atos 2, Deus batiza um dos seus alunos com o Espírito Santo, com evidências de línguas estranhas. Havia profecias, havia línguas estranhas, e aqui o fogo do Espírito Santo sendo derramado sobre os Estados Unidos. E aí nós temos, em meio a esse colégio que é formado por Parham, nós temos William Seymour, escutando as palestras, os ensinos, vendo o mover de Deus do lado de fora da sala. William Seymour era negro, e naquele período que havia aquela segregação, os negros não poderiam estar dentro da sala de aula, era só os branquinhos, só os branquinhos podiam estar na sala de aula. William Seymour estava de fora, conheceu, teve o impacto daquela transformação, desse poder, desse dínamo de Deus, né? Desse poder, esse avivamento sendo derramado sobre aqueles alunos. Ele é batizado com o Espírito Santo, e ele então volta, ou é transferido, conforme a gente vai ver no nosso material aqui. Nós temos aí escrito o seguinte: em 1901, o pastor filho de escravos, William Seymour, pertencente ao grupo da Santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado pelo Espírito Santo com evidência de línguas. E em 1901 é considerado o início do movimento pentecostal moderno. Seymour se transferiu para a Califórnia. E quando ele se transfere para a Califórnia, aquela experiência que ele teve com o Espírito Santo foi tão forte que ele começa a reunir pessoas na sua casa para poder buscar o mesmo poder. E quando eles estão na sua casa, o poder mais uma vez se manifesta. Deus continua derramando poder sobre aquela reunião, de tal forma que na casa dele não comportava mais gente. Eles foram atrás de um barracão, de um lugar maior, e eles conseguiram. E aí onde a gente conhece hoje como o avivamento da Rua Azusa. Eles conseguem um barracão que ficava na Rua Azusa 312 em Los Angeles. E aquele barracão, da mesma maneira, eles clamavam a Deus, Deus derramava do seu poder. E algo notório nesse avivamento, irmãos, é que não tinha idade, não tinha cor, não tinha classe social. Do mais novo ao mais velho, do branco ao preto ao amarelo, não importa quem fosse, todos eram impactados pelo Espírito Santo. De crianças sendo renovadas a mais velhos sendo renovados. Ali havia brancos e negros, juntos ajoelhados diante de Deus, clamando e buscando ao Senhor. Esse avivamento foi algo maravilhoso, irmãos, algo que foi ruptivo, quebrando muitas das bases da sociedade, ou mesmo das barreiras que havia na sociedade, conforme a segregação racial. Deus estava fazendo algo maravilhoso, irmãos. Deus estava fazendo algo maravilhoso. Os sinais que haviam ali eram línguas estranhas e profecias. Havia essa busca por experiência nova com o Senhor. E o Senhor foi derramando do seu avivamento sobre cada um deles. É tão interessante esse avivamento, porque em meio aos cultos, o culto não parava, irmãos. Eu sei que muitos de nós, às vezes, é um pouco cansativo. Dá 9 horas, o irmão olha para o relógio, dá um tchauzinho para o pastor e vai embora. Nesse avivamento aqui não tinha hora para acabar, irmãos. Os cultos eram 24 horas, ininterruptos. O povo não queria saber de outra coisa, o povo só desejava o Senhor e buscando o seu poder. Os irmãos vão ver nesse contexto que caravanas chegavam de todos os lugares e não conseguiam alcançar o templo. Eles cultuavam da rua mesmo, porque o poder é tão grande que quem estava no templo não queria sair, e quem está de fora queria entrar e não tinha jeito. Isso é maravilhoso. Quando Deus faz, é algo tremendo, irmãos. Nós precisamos desse avivamento, irmãos. É necessário que a gente conheça todo esse contexto para que a gente possa saber que o nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus de John Wesley, de Evans Roberts e também de William Seymour é o nosso Deus aqui nessa manhã, irmãos. É possível clamar por avivamento e o nosso Deus ainda responde. Não foi Ele que mudou, fomos nós. Nós precisamos nos prostrar, irmãos. O nascedouro do avivamento é o quebrantamento, irmãos, é o arrependimento. A Bíblia diz que quando o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, o que vai acontecer? É tempo de buscar, irmãos. É tempo de buscar. Esse avivamento está disponível para a minha e para a sua vida, irmãos. Havia outras questões que a gente poderia abordar, irmãos, mas eu vou deixar o Zé Maria com chutar para o gol. Porque realmente, irmãos, eu desejo que os irmãos apreciem o material. Tem muita informação boa, foi selecionado com muito carinho com os irmãos aí.
E assim, irmãos, nós encerramos dizendo o seguinte, o texto de 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, que busquemos verdadeiramente por esse avivamento, que a oração de Abacuque seja a minha e a sua oração nessa manhã. Ouvi, Senhor, a tua palavra, nós ouvimos, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.